Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre tipos de parto. Quais são os tipos de parto e que tipo de parto eu devo escolher? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. Então eu vou explicar mais ou menos para você quais são os tipos comuns de parto. Existe o parto normal, é aquele que começa de uma maneira espontânea, e tem o parto natural, que ele também começa de uma maneira espontânea, mas que não tem intervenção alguma. O parto normal ocasionalmente pode precisar de alguma intervenção se por acaso foge um pouco no desvio da curva de normalidade, digamos assim. Às vezes pode acontecer de um trabalho de parto iniciar de maneira espontânea e às vezes a gente precisar potencializar a contração, rompendo a bolsa ou colocando uma medicação no soro, que é a ocitocina, por exemplo. Ele não deixa de ser um parto normal. Agora o natural não. O natural, ele começa de maneira espontânea, ele se transcorre de maneira fisiológica e não precisa de intervenção absolutamente nenhuma analgesia. Se por acaso o parto precisou romper a bolsa, precisou colocar a ocitocina no soro para potencializar a contração, ou se por acaso precisa de uma analgesia para controle da dor, ele não é mais considerado um parto natural. O parto normal, aquele que se inicia de maneira espontânea, às vezes ele pode virar um parto instrumentado. O que é isso? O parto instrumentado é aquele que, ao final, já no período expulsivo, na hora do bebê nascer, às vezes precisar de instrumentos para esse bebê nascer. Então, às vezes acontece de precisar de um vácuo extrator, que é como se fosse uma ventosa que a gente acopla na cabecinha do bebê e faz uma tração junto com a força de contração da mãe. Ou então o fórceps. O fórceps são 2 colheres que são passadas no canal vaginal para ajudar a saída do bebê. Basicamente, existem 2 situações que a gente precisa utilizar esse instrumento. Numa situação de exaustão materna, às vezes a mulher entra em exaustão e ela não consegue fazer aquela prensa abdominal para o bebê nascer. Então, às vezes, ela precisa de um parto instrumentado. E existe uma outra situação que a mulher está conseguindo, ela está com força adequada, mas o bebê precisa nascer um pouquinho mais rápido, que a gente chama de estado fetal não tranquilizador. É uma situação que, se você demorar para intervir, às vezes o bebê pode não nascer bem, entrar em sofrimento e não nascer bem. Muita gente tem muito medo de parto instrumentado, muito medo de fórceps. Fórceps, vácuo extrator, em mãos hábeis, salva o bebê. O objetivo de usar um instrumento desse é entregar o bebê bem para a mãe. Algumas vezes o bebê não nasce bem porque houve uma demora para ajudá-lo a nascer. Então, se você espera o bebê entrar em sofrimento para ajudá-lo a nascer, ele não vai nascer bem. Enfim, então, como eu disse, existe o parto normal, que começa de maneira espontânea, ele pode virar um parto instrumentado, se precisar de fórceps ou de vácuo extrator, e existe o parto natural, que não precisa de nenhuma intervenção, nem vácuo, nem fórceps, nem ocitocina, nem analgesia, nem rompimento artificial da bolsa, ok? Bom, e existe o parto induzido, é aquele que não começa de maneira espontânea e a gente tem às vezes alguma indicação clínica ou às vezes é um desejo da mulher entrar em trabalho de parto. Às vezes a mulher fala, olha, eu não quero esperar até 41 semanas ou não quero esperar até 42 semanas. Essa é uma questão também, até quando esperar para induzir um parto? Pelo Colégio Americano de Obstetrícia, a gente pode esperar até 42 semanas e 2 dias. A maioria dos protocolos aqui no Brasil recomenda aguardar até 41 semanas. Se a mulher quer esperar mais tempo, podemos sim. O ideal é fazer uma avaliação da vitalidade fetal pelo menos a cada 48 horas para garantir que o bebê está bem e que a gente pode esperar até 42 semanas e 6 dias. Agora tem mulher, por exemplo, que fala, eu não quero esperar nem 41 semanas, eu quero esperar até 40. Tá tudo bem também. O meu papel é ajudar a mulher a tomar decisões responsáveis. Se esse for um desejo dela e ela estiver ciente de riscos e benefícios de se esperar ou de se induzir o trabalho de parto, podemos partir para uma indução. A indução é a gente utilizar métodos farmacológicos ou métodos mecânicos para fazer com que a mulher entre em trabalho de parto. Métodos farmacológicos. Tem uma medicação, chama misoprostol, que a gente coloca intravaginal, normalmente a cada 4 horas, para a mulher
entrar em trabalho de parto. Às vezes a mulher tem uma contraindicação ao uso dessa medicação. Por exemplo, uma cesárea anterior. Quando a mulher tem uma cesárea anterior, ela não pode utilizar esse medicamento, esse misoprostol. Então, como é que a gente faz para induzir o parto numa paciente que já teve uma cesárea prévia? Aí a gente utiliza métodos mecânicos, que é balão. O balão a gente insufla um balonete dentro do colo, outro do lado externo do colo, para esse colo dilatar mecanicamente. Existem também outras coisas, por exemplo, Dilapan. Dilapan são palitinhos que você coloca dentro do útero, por mecanismo osmótico eles incham e aí dilata o colo do útero. Então, o método de indução, ele pode ser mecânico, ele pode ser farmacológico. O farmacológico tem mais chance de sucesso do que o método mecânico, mas o farmacológico ele é contraindicado em certas situações, como por exemplo uma cesárea anterior. Então vamos lá. Então a gente falou, existe o parto normal e natural, que se inicia de maneira espontânea, se transcorre sem nenhuma intervenção, o instrumentado, que precisa de fórceps ou de vácuo, o parto induzido, que a mulher não entra em trabalho de parto e esse trabalho de parto é iniciado de forma farmacológica ou mecânica. E agora tem a cesariana. Cesariana é uma cirurgia, é a extração cirúrgica do feto. Se a gente entender dessa maneira, talvez a gente não vá banalizar tanto os riscos da cesariana. Não existe uma situação em que a cesariana para a mulher vai impactar menos risco do que um parto normal. Não existe. Para a mulher não existe. A cesariana tem 2 a 3 vezes mais risco para a mulher de hemorragia, de infecções, de tromboembolismo, como embolia pulmonar, trombose, até a mortalidade é 2 a 3 vezes maior na cesariana do que no parto normal. Agora, e para o bebê? A cesariana, para um bebê saudável, não é a maneira mais saudável dele nascer. A gente sabe que, inclusive, existem estudos mostrando de doença no adulto vinculados à forma de nascimento. A gente sabe que bebês que nascem de cesariana, eles têm mais risco de doenças respiratórias, de obesidade, enfim, tem estudos mostrando isso. Então não é a maneira mais saudável do bebê nascer. Agora existem situações em que o bebê ele precisa nascer de cesariana porque o trabalho de parto para ele é uma situação muito estressante. Por exemplo, os bebês com restrições de crescimentos grave, né? Existe a restrição de crescimento categoria 1, 2, 3 e 4. Categoria 1 é um parto que a gente vai induzir com 37 semanas, ele não vai nascer de cesariana. O ideal é uma indução. Agora, o bebê com uma restrição de crescimento categoria 2, 3 ou 4, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse bebê ele tem que nascer de cesariana. Existem outras indicações de cesariana. Quando a placenta está obstruindo o colo, que a gente chama de placenta prévia, total, esse bebê ele não nasce de parto normal. Ou então, quando o bebê está numa situação transversa, ele não está nem sentado e ele não está nem com a cabecinha para baixo, ele está transverso no abdômen, ele não vai nascer de parto normal. Então, existem algumas situações em que a cesariana, ela é bem indicada, uma cesariana bem indicada, ok, mas o problema é que aqui no Brasil a gente tem altas taxas de cesarianas desnecessárias. O objetivo é a gente reduzir essas taxas de cesariana, porque isso é risco tanto para a mãe quanto para o bebê. O papel do profissional de saúde, médico obstetra, enfermeiro obstetra, é instrumentalizar a mulher para ela tomar decisões responsáveis. Inclusive, aquela mulher que depois de ciente de todos os riscos de uma cesariana, tanto para ela quanto para o bebê, mas se ainda assim ela fala, eu quero uma cesárea, porque às vezes ela tem uma situação que chama tocofobia, que é o pânico, é o medo do parto normal. E às vezes durante o pré-natal inteiro, mesmo com a ajuda profissional, profissionais de saúde mental, às vezes não consegue fazê-la vencer esse medo do parto normal e aí ela parte para uma cesariana a pedido, ainda assim a gente fala, olha, vamos esperar você dar sinal de trabalho de parto, porque aí a gente sabe que é o momento ideal do bebê nascer. Porque não é porque entrou na 39ª semana, que na maioria das maternidades a cesárea a pedido é marcada nessa idade gestacional, não é porque entrou na 39ª que o bebê está preparado para nascer. Existem mecanismos maternos para se entrar em trabalho de parto, mas também existem mecanismos fetais para entrar em trabalho de parto. Basicamente é o seguinte, quando o bebê está pronto para nascer,
o pulmão está maduro, libera uma substância que se chama surfactante. Essa substância é captada, vai para a corrente sanguínea materna, chega no hipotálamo, que é uma glândula cerebral da mulher, e informa para o hipotálamo: esse bebê está preparado para nascer. Ok. O hipotálamo manda uma resposta pro ovário: vamos parar de produzir progesterona. E aí desencadeia uma série de fatores maternos para ela entrar em trabalho de parto. Então, quando a mulher fala: eu quero uma cesárea marcada, vamos conversar? Vamos esperar pelo menos dar algum sinal de trabalho de parto? Porque aí a gente sabe que é o momento certo do bebê nascer, que a chance desse bebê nascer e ter uma dificuldade respiratória é menor. Ele está preparado para nascer. Bom, enfim, são vários os tipos de nomenclatura para parto, mas vamos pensar assim: a gente tem sempre que ter em mente um nascimento saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Que tipo de parto eu vou ter? Não sei, depende da situação. O mais importante é você conversar com os profissionais de saúde, você fazer um vínculo com a equipe, você ter informações de qualidade. Educação perinatal é importantíssimo nessa fase. E o importante é que você tenha o parto assistido de maneira usando das evidências científicas, das boas práticas, é você estar bem decidida. E por falar nisso, eu esqueci de uma coisa: parto humanizado. Muita gente fala: que parto, que tipo de parto? Não é um tipo de parto. Quando a gente fala de humanização de parto e nascimento, humanização é uma postura assistencial. São os profissionais de saúde entenderem o parto como um evento fisiológico, como um evento social, como um evento familiar e não como procedimento médico. É você colocar a mulher como protagonista do trabalho de parto. É você ajudá-la a tomar decisões responsáveis. É você seguir as evidências científicas, as boas práticas. Isso é humanização de parto e nascimento. Inclusive, essa mulher que eu falei para vocês, que decidiu por uma cesariana sem uma indicação clínica, inclusive essa mulher ela pode ter uma assistência humanizada, mesmo sendo uma cesárea, que a princípio não tem uma indicação clínica, mas a humanização é a postura da equipe. É uma equipe que ajudou essa mulher a tomar decisões responsáveis. É um parto que ao final você tem uma mulher bem do ponto de vista físico, o bebê bem do ponto de vista físico, mas que ela fala que foi uma experiência prazerosa. Esse é o resultado que a gente espera de um parto humanizado. Bom, eu espero ter tirado algumas dúvidas, mas mais pra frente a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre cada... E eu queria que você colocasse para mim assim: que dúvida, que parto que você teve, que dúvida que você tem, que aí a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. Eu sou Gisele Maciel, médica obstetra aqui em Belo Horizonte, e toda semana a gente vai falar de um assunto importante ligado à obstetrícia para você, ok? Obrigada e até semana que vem.